Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Hoje é culto sozo. Para quem veio a primeira vez, sozo é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento mais de 110 vezes e significa cura, salvação e libertação de uma forma completa. Porque é impossível a gente se aproximar de Jesus e não ter uma transformação completa. Então, quando você lê na Bíblia, na atual tradução, né, que ele diz, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, no original é a palavra sozo. Porque quem encontrou com Jesus foi salvo, curado e liberto de corpo, de alma e de espírito. Amém? Todos são muito bem-vindos. Hoje é uma noite muito especial. A gente está no mês da obediência, que é fevereiro, mas esse culto é especial. Assim como o de quarta-feira que vem vai ser voltado para a família. A palavra vai ser voltada para a família. Nesse de hoje nós temos o lançamento do livro do André, que é Venha o Teu Reino. Ele vai estar aqui ministrando para vocês, ele vai falar do primeiro capítulo, depois ele vai estar ali atrás para quem quiser adquirir o livro. Eu já li. É uma bênção, vale a pena. Eu gostaria de chamar o André para que ele possa ministrar. Aplaudam o Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão preparados para a palavra dessa noite? Então, a gente deu uma desculpa que é o lançamento, mas na verdade hoje é noite de cura, de salvação e libertação, amém? Você veio preparado para receber algo dos céus? Aleluia. Hoje nós queremos ministrar uma palavra, e está lá em Lucas 17, 20 e 21. E não posso começar antes de agradecer, né? Agradecer algumas pessoas. Primeiramente a gente quer agradecer a Deus por ter nos capacitado, por ter nos permitido cuidar dessas sementes, né? Aqui está um livro, esse é o nosso segundo livro, e é o nosso primeiro livro que é com a nossa editora. Há 2 anos atrás o Senhor colocou no nosso coração o desejo de escrever um livro, e para alguém que nem sabia falar direito, escrever foi um grande desafio, mas a gente entendeu que quando o Senhor chama, a gente precisa obedecer. Quando o Senhor chama, a gente precisa dizer, eis-me aqui. E no processo, no caminho, o Senhor vai nos aperfeiçoando, amém? Há 2 anos atrás, o Senhor colocou no nosso coração o desejo de ter uma editora, porque Ele ministrou no nosso coração que não era simplesmente lançar um livro, mas ser ativadores de outras pessoas, ativadores de pessoas. E toda vez que eu subo aqui, e toda vez que eu falo, que eu ministro, que eu lanço uma semente, eu vejo em vocês, ministros da palavra do Senhor. A palavra diz que o Senhor nos convocou, o Senhor nos direcionou, o Senhor nos chamou. O grande ide é para todos nós, amém? E um livro é uma semente, é uma forma de você entrar em lugares que muitas das vezes os seus pés não vão, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. O nosso pastor, ele que está nos assistindo agora. Você pode dar uma salva de palmas à vida do pastor? Ele que, aleluia, glória a Deus. Ele que foi uma pessoa especial, uma pessoa chave nessa virada de mente na minha vida. Porque ele viu algo que eu não tinha visto. Eu costumo falar que ele foi uma pessoa que me colocou no fogo. Assim que eu cheguei na igreja, ele começou a falar sobre o reino, e aquilo foi mexendo com a minha cabeça, e eu fui querendo mais e mais. E teve um momento que ele me convidou para fazer uma live, e acontece que eu nem sabia falar direito, né? Na verdade eu tinha medo, vergonha, e aí era problema de paternidade que a gente foi tratando ao longo do tempo. Mas ele teve a sensibilidade de ouvir a Deus, e Deus falava com ele, chama esse menino. E eu não entendia, tantas pessoas capacitadas. E depois dessa primeira participação,
eu falei assim, Senhor, por que eu? Tantas pessoas capacitadas. E o Senhor ministrou no meu coração, não é sobre quem está capacitado ou quem está preparado, é para quem diz, eis-me aqui. Aleluia. O Senhor está falando que eu quero usar novas pessoas, eu quero escrever novos livros. Quem está apto a dizer, eis-me aqui nessa noite? Aleluia, Jesus. Quero ser grato pela vida da minha esposa, do meu filho, que nesses 2 anos que a gente lançou o nosso primeiro livro, a gente vem desenvolvendo o que vem ao teu reino. E a gente vem desenvolvendo outros livros. E se não fosse eles, nada disso seria possível. Se não fosse Deus, se não fosse eles me ajudando, entendendo que muitas das vezes, noites e noites eu passei virado, estudando, escrevendo. E eles foram pacientes comigo. Amém? Irmãos, diante disso eu quero ministrar a palavra. Lucas 17, 20 e 21. A palavra diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, diante dessa palavra eu quero te agradecer, Jesus. Te agradecer porque até aqui nós já ouvimos a tua voz. Pai, te agradecer porque o Senhor nos dá uma oportunidade que é única, Senhor Jesus. Assim como o Senhor nos dá uma oportunidade de vida diária que é única. Pai, que nós possamos sair daqui transformados, impactados pelo poder da tua palavra. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, a nossa mente. E se ainda existe algo que possa nos impedir de ouvir a tua palavra, que seja quebrado, seja lançado fora, agora em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas? Bem forte. Aleluia. Eu prometo que eu vou ser bem breve. Hoje nós queremos ministrar sobre o reino de Deus. Hoje é noite de sozo, igual a pastora falou. Noite de cura, salvação, libertação. E de repente você está falando, o que tem a ver o reino com isso? Tudo, irmão. Tudo. Se você entender que quando nós clamamos que venha o teu reino, nós estamos declarando juntos que venha a cura, que venha a salvação, que venha a libertação, amém? Quando nós declaramos que venha o teu reino, nós estamos dizendo, vem cura, vem salvação, vem libertação, aleluia. Irmãos, eu creio que existe um reino acessível. O reino de Deus é um reino acessível. E se pudesse hoje dar um tema para essa palavra, seria um reino acessível. Esse é o primeiro capítulo desse livro. Fala sobre um reino acessível. Jesus anunciava, né? É chegado o reino. O reino está entre vós. E é sobre isso que eu quero falar. E o primeiro ponto não tem a ver com eu falar de reino. Não tem como eu falar de reino sem falar de rei. E de quem que eu estou falando? Jesus. Não tem como eu falar de um reino sem falar de um rei que veio, pisou aqui na terra. Um reino que profetizou. O reino que trouxe cura, salvação, libertação. Não tem como eu falar de reino sem falar de Jesus. E eu vou falar de Jesus nessa noite, amém? Jesus, ele só tinha uma mensagem, irmãos. Em 3 anos de ministério, Jesus anunciava o reino. Jesus pregou acerca de um assunto. É chegado o reino. Jesus encontrava com os fariseus. Jesus encontrava com os publicanos, com os mestres da lei, com os enfermos. E ele falava, é chegado o reino de Deus. E a minha mensagem nessa noite não é diferente. É chegado o reino de Deus, irmãos. Nós precisamos sair daqui entendendo que o reino está entre nós. Existe um reino acessível. Não para o futuro, não para amanhã. Um reino que é acessível hoje. Que você pode tocar hoje. Amém? André, o que é reino? De repente alguém tem dúvida ainda. O que é o reino? Quando nós falamos sobre o reino,
é como abrir uma porta para um mundo repleto de promessas, repleto de esperança, de transformação. Esse reino, entenda uma coisa, que ele não é um conceito abstrato, irmãos. Ou ele não é uma ideia distante, mas ele é uma realidade visível. Ele é uma realidade. Então o reino, ele não é apenas, entenda, o reino não é apenas um lugar físico, mas é uma atmosfera sobrenatural do céu, onde a justiça, grava isso, onde a paz, onde o amor são experiências tangíveis. Sabe o que faz? Eles nos moldam, ele vai moldando os nossos dias, todo dia. Amém? Então o reino de Deus, ele nos oferece uma nova maneira de viver. A partir do momento que a gente entende que é chegado o reino de Deus, nós entendemos que existe uma nova maneira de viver, de interagir, de sermos semelhantes a Cristo. Jesus anunciava: é chegado o reino. Aleluia. Eu estou pregando já, tá? É chegado o reino, irmãos. Fala para o seu irmão: é chegado o reino. O reino está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Ao meu ver, irmãos, o reino de Deus, ele é um lugar onde o céu se une à terra, onde a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai prevalece, e um novo céu e uma nova terra se tornam realidade dentro de cada um, amém? Então o céu é um lugar onde o céu e a terra, o reino de Deus é um lugar onde o céu e a terra se unem. O que acontece? A visão tradicional do reino, muitas das vezes, ela vai nos apresentar um reino como algo que é apenas para o futuro, algo que será realizado apenas no futuro. E aí uma pergunta que fica para a gente: reino é presente ou futuro? Quem acha que é presente? Levanta a mão. Quem acha que o reino é futuro? Quando a gente começa a estudar a Bíblia e ver a Bíblia, a gente vai ver relatos em que diz que o reino está presente. E a gente vê também que o reino é no futuro. Quem acha que é presente? Quem acha que é futuro? Acabou o leilão? O reino é presente e futuro. Amém? Jesus, ele enfatizou que através dos ensinos, ele falava através dos ensinos de parábolas, que esse reino, ele já está entre nós. E esse reino, ele está entre nós, e esse reino está vindo para aqueles que ainda vão conhecer. Amém? André, por que então que muitas das vezes a gente acredita e vê esse reino como algo para o futuro ou algo distante? Acontece que no nosso subconsciente, esse reino, ele está distante. Por quê? Muitas das vezes, a gente ouve, a gente cresceu ouvindo, e quando a gente lê o relato de Mateus, Mateus relata muito sobre o reino dos céus. E entenda que Mateus, ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. E quando a gente fala reino dos céus, dá a ideia que é um outro lugar. É ou não é? Parece que é uma outra geografia, o reino dos céus. Entenda que Mateus, ele não fala reino de Deus, porque Mateus, ele pregava para os judeus. E como judeus, ele entendia que ele não poderia falar o nome de Deus de qualquer maneira. Estudiosos dizem que muitas das vezes, quando eles estavam transcrevendo as escrituras, quando chegava na parte que iria falar sobre Deus, eles iriam lavar as mãos. Muitos deles tomavam banho, trocaram a sua veste, porque eles tinham uma reverência. Então Mateus, ele escreve o Evangelho de Mateus todos como o reino dos céus. E a gente ouviu muito, a nossa referência de reino é reino dos céus. E no nosso subconsciente trabalha como algo, como uma outra geografia. Mas o reino de Deus, Jesus anuncia, o reino de Deus é chegado.
existe um acesso que através de Jesus, o reino de Deus é chegado. Esse conceito, ele mexe com o nosso subconsciente, assim como eu disse. O que Jesus, ele vai nos ensinar sobre o reino? Marcos, ele fala muito bem sobre isso. Marcos 4, 26 e 28 diz assim, do 26 ao 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. No verso 30 diz assim: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Amém? Jesus, ele ilustra essa palavra do reino de Deus como sendo uma semente de mostarda, que cresce e se torna uma árvore grande. Então essa parábola vem nos ensinar, ela vem nos encorajar a não desistir de pregar o evangelho. Ela vem anunciar que chegou o reino de Deus. Então nós precisamos fazer isso, entendendo, confiando que o Senhor fará uma colheita abundantemente, amém? E Ele vai usar você, irmão. Você crê nisso? Ele vai usar cada um. E como Jesus manifesta o reino? Como Jesus manifestou o reino, manifesta o reino? Jesus, ele realizou milhares de milagres. A Bíblia relata alguns, mas eu creio que foi muito mais do que aquilo que está registrado ali. Jesus realizou milagres como sinais da presença do reino, como curar os doentes, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Jesus anunciava cura, salvação, libertação, amém? Então tudo isso são manifestações reais do reino de Deus. Jesus disse, que se eu e você tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, o que a gente iria fazer? A gente iria ir mais além. Nós iríamos fazer coisas maiores. Amém? Você crê nessa palavra? Foi Ele que disse, irmãos. Então eu creio, irmãos. Coloca a mão no seu coração. Eu creio em nome de Jesus que pessoas serão curadas nessa noite de medo, de depressão, de ansiedade. Eu creio em nome de Jesus que pessoas serão libertas de idolatria, de vícios, que pessoas serão transformadas, salvas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu creio, irmão, saia daqui sabendo disso. O Senhor cura, salva e liberta. Aleluia, Jesus. Romanos 14, 17. A palavra diz assim: o reino de Deus não é baseado em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Em algumas versões vai falar amor. O reino de Deus é baseado em justiça, paz e amor. E no verso 18 ele diz assim, aquele que deste modo serve a Cristo com justiça, com paz, com alegria no Espírito, é agradável a Deus e é aprovado pelas pessoas. Essa passagem nos ensina que quem carrega essa essência tem sua vida aprovada por Deus. As características do reino de Deus são justiça, paz e amor. Aleluia. Essa é a essência do reino de Deus. Eu falo muito, nosso primeiro livro fala, o tema é todo lugar é comum. Todo lugar é comum.
Eu creio, irmãos, que agora todo lugar é comum até você passar. E eu falo isso em nome de Jesus, com a autoridade do Espírito Santo. Por quê? Porque eu creio que cada um aqui carrega a atmosfera sobrenatural da presença de Deus. Você carrega o reino de Deus dentro de você, amém? E é nossa função levar esse reino acessível a todos, amém? Eu quero falar um pouco, e aí eu falei que eu seria bem breve. Não estou finalizando. Eu quero falar sobre esses 3 pilares do reino de Deus: justiça, paz e amor. O nosso livro eu falo muito sobre isso. O livro ele é baseado nesses 3 pilares. Vou falar muito sobre a justiça, sobre a paz, sobre o amor. A justiça de Deus, ela se manifesta na nossa vida quando a gente decide agir com retidão. Amém? Muitas das vezes quando a gente fala sobre justiça, e a gente logo vai se lembrar de uma injustiça que a gente sofreu. E a gente fala assim, poxa, a pessoa cometeu isso comigo e eu quero ir lá e dar o troco. É ou não é? Ou só eu que sou assim? Muitas das vezes quando a gente sofre essa injustiça, a gente quer ir com as nossas próprias mãos, lutar, batalhar, ir lá questionar. Mas a justiça de Deus não tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com decidir viver com retidão. Não se trata de seguir leis, ordens, mas de ter um coração que busca o que é certo em Cristo. E quando a gente se depara com alguma injustiça, seja no trabalho, seja na escola, em casa, a justiça de Deus, ela nos leva a ser um agente modificador, um agente que modifica esse lugar. Por quê? Porque eu creio que todo lugar é comum até Jesus passar. Porque eu creio que eu carrego essa atmosfera do reino. Então eu preciso ser esse agente modificador. Amém? Eu creio, nós carregamos essa atmosfera sobrenatural de Deus. Essa atmosfera é o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. Aleluia, Jesus. Paz, justiça, paz. Quando falamos da paz, essa paz que vem de Deus, nós não estamos falando simplesmente da ausência de conflitos. Não, pelo contrário, nós estamos falando de uma paz que excede todo entendimento. Nós estamos falando de uma paz que o próprio Senhor nos ensinou, que mesmo mediante a uma tempestade, que mesmo mediante aos ventos contrários, Ele estava tranquilo, estava em paz, porque Ele sabia quem Ele era. Quantas das vezes nós somos colocados em situações onde o vento assopra, onde nós temos que tomar decisões difíceis. E aí um segredo, irmãos, para a gente tomar uma decisão baseada na vontade de Deus, é a paz. É a paz que excede todo entendimento. Quando você tiver que tomar uma decisão e o seu coração estiver aflito, vai orar ao Senhor, porque a decisão ela tem que ser baseada na paz que vem de Deus. Ele que conhece o seu futuro, Ele que conhece o seu coração. E jamais acredite na palavra do inimigo. Jamais dê ouvidos à palavra do inimigo. O inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E ele vem para soar mentiras o tempo todo acerca de você, acerca da sua identidade. Em meio à tempestade, Jesus sabia quem Ele era. Ele sabia que aquela tempestade não iria virar o barco. Ele sabia do seu propósito. Precisamos caminhar sobre essa paz que excede todo entendimento. Onde o vento começa a soprar, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor e fico em paz. Amém? O reino de Deus, Ele nos chama a ser construtores de pontes. Onde você chegar, irmãos, a paz precisa chegar com você. A gente sempre fala sobre isso. Se você chega em uma casa onde o ambiente está transtornado, a paz precisa vir com você, porque o reino está em você, amém? Aleluia, Jesus. E o amor? O amor é a essência do reino. Não um amor superficial, mas um amor que se entrega, um amor que nós aprendemos, um amor genuíno, verdadeiro,
um amor que nós aprendemos do nosso Pai. E nós temos o maior exemplo de Deus, entregando o seu Filho, o seu único Filho, por amor a mim, por amor a você. E quantas das vezes nós ignoramos esse amor, porque achamos que quando nós cometemos algum erro, nós achamos que Deus não vai nos perdoar. Essa semana eu estava atendendo um rapaz, e ele falou: eu não consigo caminhar, porque toda vez que eu começo a afirmar, eu lembro das coisas que eu fiz, e eu acho que Deus não me perdoa. E eu acho que as coisas que eu fiz, Deus ele não vai perdoar, não tem perdão pelas coisas que eu fiz. E eu comentei com ele que isso é uma mentira do inimigo. O inimigo ele sopra isso o tempo todo. O inimigo sempre vai trazer o passado para te condenar. E eu comentava com ele que é muito difícil a gente pregar para uma pessoa que se afastou. Uma pessoa que se afastou e cometeu alguns erros. Ele sempre vai falar: eu conheço a palavra e o que eu fiz não tem perdão. É sempre a mesma palavra. E eu comentava com ele: se você acredita que Deus não pode te perdoar, eu quero te dizer que você está falando para Deus, sabe o que? Ei, não foi suficiente. Sabe o que? Se a gente não acredita, se a gente acredita que o que a gente fez de errado não foi perdoado na cruz, sabe o que a gente está querendo dizer? Senhor, não foi suficiente, vai lá e morre de novo. Ei, foi suficiente, irmão. Ele morreu na cruz por mim e por você. Quem traz acusação é o inimigo. E a gente precisa entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar que Ele cuida. E eu falando com esse rapaz, falando com ele, que ele precisa entender que isso não vai nos tirar as consequências. Muitas das vezes a gente vai ser preciso pagar pelas consequências de alguns erros, de algumas decisões. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ama. Ele está nos dando uma nova oportunidade de recomeçar. Entenda, você já foi perdoado. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, o Senhor está me falando. Você precisa se perdoar, porque Ele já te perdoou. Nada que você fez, nada que você vai fazer, corta o que Ele fez por você na cruz. Amém? Você já foi perdoado. Aceita isso, irmão. Caminha sobre essa verdade. Jesus, Ele nos ensinou sobre o verdadeiro amor. Ele não só falou desse amor, mas Ele viveu esse amor. E como que Ele fez isso? Nos amando a cada um, da maneira que nós somos. Cada um aqui é diferente um do outro, e Deus nos ama. Amém? Quais atitudes você precisa hoje mudar para começar a viver esse reino que está acessível para você? Existe um reino acessível para agora. É chegado o reino de Deus. O que a gente precisa mudar? Quais decisões nós precisamos tomar? Amém? Eu quero já caminhar para o final. Quero convidar o louvor. O meu desejo nessa noite, irmãos, é que você viva essa paz, que você viva essa justiça, essa paz, esse amor. Amém? Quantos aqui já ouviram a frase: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar? Quantos já ouviram essa frase? É interessante que eu estava meditando hoje, o Senhor falava comigo: fala sobre isso. E estudando eu entendi que, embora essa frase ela não apareça diretamente na Bíblia, ela está inspirada na visão bíblica de Shalom, que quer dizer paz. Sabe o que quer dizer? Shalom é uma palavra hebraica que significa paz. Quando alguém diz paz, sabe o que essa pessoa está querendo dizer? Ele está desejando que a vida da pessoa não tenha nada quebrado, não tenha nada faltando, não tenha nada fora do lugar. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Essa frase ela resume um princípio de vida.
que significa viver com plenitude, com equilíbrio, viver com propósito. Eu queria que você refletisse sobre essa frase: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O que está quebrado? O que foi quebrado? O que está faltando na sua vida? O que hoje está fora do lugar na sua vida? Hoje eu vim pregar sobre reino. Eu vim falar sobre é chegado o reino. É chegado um tempo onde nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia, Senhor Jesus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você pode declarar isso? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Chegou a paz, irmãos. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo novo. Declara isso em nome de Jesus. É chegado o reino de Deus. É chegado a paz. É chegado a justiça. É chegado o amor. Receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tudo novo. Declara isso na sua vida. Declara isso para sua família. Oh, declara isso no seu trabalho. Nada fora do lugar. Oh, Senhor Deus.